E aí, cara, tudo de boa? Tudo tranquilo? Vamos lá então para nossa quarta aulinha, eu acho que é a quarta, né? Sobre termodinâmica, tá? Já falamos um pouco de gases ideais, um pouco de gases reais, aí da teoria cinética dos gases e tudo mais. Vamos falar hoje sobre a primeira lei da termodinâmica e termoquímica, tá? Vamos lá então. Vamos lá. Primeira lei e termoquímica. Meu Deus. Termoquímica, tá? Vamos lá. Para começar, para introduzir a nossa aula, a gente tem que só enunciar algumas coisas que aparecem no campo da termodinâmica, tá? Muito mais em física, essas aqui. Muito mais sobre calorimetria e sobre transferência de calor, né? Que é calorimetria, tá? Mas a gente tem que enunciar algumas coisinhas antes. Primeiro, tipos de sistema que a gente trabalha, né? Tipos de sistema. Então é importante tu saber diferenciar, até porque em questões ele não vai te falar a definição, ele só vai te falar que sistema que tu tá lidando, né? A gente tem os isolados, a gente tem os fechados e os abertos, tá? Vamos lá. Os isolados, eles não trocam nem matéria, eu vou colocar como N, tá? De número de mols. Eu vou falar que eles não trocam nem matéria e nem energia. Ele é isolado, tá? Os fechados, eles não trocam matéria, mas trocam energia, principalmente na forma de calor, tá? E os abertos troca tudo, né? Sai gás, sai energia, entra energia. Troca energia também. Beleza? Tá. Vamos lá. Uma coisa que tu tem que saber também sobre a lei de Fourier. Lei de Fourier. Fourier. Lei de Fourier, tá? Que diz respeito à transferência de calor em um corpo, tá? Que é basicamente isso aqui, né? Isso aqui diz respeito à transferência de calor, que por definição é calor dividido por tempo, né? Nada mais que isso. É bem rasa a definição, tá? Mas é isso, tá? Esse símbolo aí a gente usa para demonstrar fluxo de calor, tá? E num regime estacionário, a gente usa a lei de Fourier, que é essa fórmula aqui, ó. Constante vezes área vezes a variação de temperatura sobre o comprimento. Essa aqui é a lei de Fourier, tá? Eu vou passar rapidinho nessa parte aqui, porque eu já fiz uma aula meio que só sobre isso, tá? Tá aí na transferência de calor. Tá? Se tu quiser, tá na playlist de física, uma das primeiras lá que eu fiz, tá? Isto. Aí a gente tem também a dilatação térmica, tá? Ups. Eu explico certinho isso lá também, dilatometria. Mas eu tô passando aqui porque tem uma coisinha nova que eu vou introduzir, né? Dilatação térmica, que a gente tem aí a dilatação linear do comprimento, né? Quando tu tem uma barra aí, um fio, sei lá, qualquer coisa, que vai dilatar por conta da temperatura. Tu tem a dilatação superficial, que é quando tu tá falando de áreas, né? A mesma coisa. E tu tem um coeficiente beta. E também volumétrica, né? Volume final, volume inicial, 1 mais a constante ΔT, tá? E tu tem a relação que beta é igual a 2 alfa e que gama é igual a 3 alfa, tá bem? Tá bom. Em casos que tu fixa uma haste, por exemplo, para evitar a dilatação,
acontece o fenômeno da tensão térmica, tá? A tensão térmica. Ela pode atingir o limite da elasticidade, porque imagina que tu prendeu uma haste, tá? Tem aqui uma parede e tu prendeu uma haste aqui. Aqui e aqui também, por exemplo, tá? Para evitar a dilatação térmica, tu prendeu ela. Então, vai ter tanto uma força que tenta restaurar ela aqui, né? Porque ela tá fazendo uma força na parede aqui para se dilatar, mas ela não consegue. Então vai ter uma força aqui, né? E essa força a gente chama de T, de tensão térmica. Tensão térmica. É uma força restauradora, né? Na maioria dos casos, essa força está no limite da lei de Hooke, né? Que nem a força elástica, basicamente. Que a gente tinha lá que força é uma constante vezes a deformação. É tipo isso, né? É tipo isso. A força aqui seria uma constante vezes a variação do comprimento, basicamente, né? E aí tu pode reescrever isso como K L0 alfa delta T. Tu pode abrir isso também, tá? Nunca pediram isso, mas é bom, novamente, tu saber que tu pode fazer esse tipo de manipulação, tá? Aí tem ali um módulo de Young, que não é muito útil aí, nunca caiu no ITA, eu acho que não vai cair, tá? É um negócio mais de engenharia. Tu tem sólidos anisotrópicos, que eles têm um coeficiente de dilatação diferente dependendo da direção que ele vai dilatar, né? Falando da linear aqui, por exemplo, né? Quando tu vai falar de sólidos anisotrópicos, né? Que, como a nomenclatura vem daqui, ó, iso é igual, trópicos é de referencial e tal. Quando tu fala de isotrópicos, né? Tu está falando de sólidos, de substâncias que dilatam igualmente para todas as direções. Quando tu bota um A na ciência, no geral, nesse caso, para melhorar a fonética, tu bota um N junto. Quando tu bota esse prefixo, tu fala de negação, ou seja, anisotrópicos. Né? Tu tem algo biótico e tu tem algo abiótico. Depende, né? Então tu tem um LX, L0, 1 mais alfa x delta t, que vai ser diferente do LY, alfa y delta t, e tu vai ter um LZ, que é diferente também dos outros dois. Tá? Só falando isso porque é importante tu saber também que isso faz parte da termodinâmica, tá? Faz parte da termodinâmica. E também, novamente, tu vai ter aqui, eu nem vou destacar isso porque eu fiz um vídeo melhor, tá? Dilatação aparente de líquidos, né? Aparente de líquidos. Porque quando tu tem um líquido dentro de um recipiente, tu dá calor, né? Tu aumenta a temperatura e aí tanto o líquido quanto o recipiente vão dilatar. E aí é muito mais fácil eu te explicar a fórmula do que te demonstrar, tá? Tu tem a dilatação do líquido, que é igual a dilatação aparente, mais a dilatação do recipiente. Tá bom? Basicamente isso, tá? Ué. Saí da nota aqui, perdão. Tá? Tu tem essa formuleta. Eu sempre me confundia até eu decorar líquido aparecido. Líquido aparecido. Aí eu nunca mais esqueci. Tá? O volume aparente seria, tipo, o quanto que um líquido transbordou depois. Sei lá. Tá? Agora vamos entrar bem na termodinâmica. Vamos esquecer essa base toda que eu te dei e vamos falar
da termodinâmica. Fechou? De forma análoga ao trabalho mecânico, a gente tem o trabalho termodinâmico, tá? Termodinâmico. A gente sabe, tá, que o trabalho ele é menos P delta V, a gente sabe disso, tá? Mas de onde que isso vem, cara? É muito simples, tá? É muito simples. Olha só, o trabalho mecânico, ele não é força vezes o deslocamento? Admitindo que a força é a mesma direção do deslocamento, nem vou colocar o cosseno aqui, nem seno, nem porra nenhuma. Força vezes deslocamento, tá? Beleza. E se eu tenho um recipiente aqui, ó? Vou desenhar. Se eu tenho um recipiente aqui, tá? Turururu, turururu. Aqui, tá? Beleza. E eu vou pegar uma altura média aqui, sei lá. Essa alturinha aqui. Já vai ficar claro, já vai ficar claro. Só um segundo. Aí, beleza. Olha só, eu tenho um recipiente, isso aqui vai ser um êmbolo, tá? Isso aqui que eu tô pintando é um êmbolo. E esse êmbolo, eu vou abaixar ele até aqui. Eu vou abaixar o êmbolo até aqui. Fechou? Beleza. Eu vou chamar as dimensões desse recipiente aqui de A, de B, e a altura aqui que variou, eu vou chamar de C. Tá? Vou chamar de C essa altura aqui que variou, tá bem? Eu não sei que o trabalho é força vezes deslocamento, que é o meu C. Beleza, tá bom. Agora eu vou multiplicar por 1 em cima e embaixo, só que em forma de área. Tá? Que área? A área desse êmbolo aqui. Tá? Vai ser força por área vezes C vezes a área. Tá? Por que força vezes área? Porque aí eu vou estar analisando o trabalho que está agindo nessa área aqui, né? Que está movimentando essa área. Tá? O que é força dividido por área? Pressão. Ups. Pressão. Vezes o C vezes a área, que é A vezes B. Olha só que sorte. A vezes C vezes B não é o volume? Aham, é o volume. Só que o que está mudando no volume é o meu próprio C, né? Então eu posso colocar como se fosse trabalho é igual a pressão vezes volume. Tá? Ups. Continua sendo força vezes deslocamento. Só mudou aqui os nomes, só mudou as letras. Mas é a mesma coisa. Beleza? Isso aqui tu tem que guardar no teu coração. Tá? Tem gente que coloca o trabalho como sendo menos PV. Menos PV. E é como eu chamo. Tá? Já vou explicar o porquê. Tá bom? Olha só. A gente tem que a primeira lei, ela nos diz o seguinte. Temos aqui a primeira lei da termodinâmica. Primeira lei. A gente viu a lei zero, que é do equilíbrio térmico. Agora a primeira lei. A variação de energia interna, que é isso aqui, tá? De um sistema, é igual ao calor trocado com a vizinhança, com as vizinhanças, sei lá, tanto faz, vizinhança com a vizinhança somado ao trabalho realizado sobre o sistema, tá? Muita gente acaba ensinando que é
o trabalho que o gás faz, que o sistema exerce, tá? Olha, até pode ser, tá? Só que assim, tu tá analisando a energia interna, a energia interna de um sistema, tá? Tu pode fazer as duas análises, tanto que tanto que fala que o trabalho exercido pelo sistema ou o trabalho exercido sobre o sistema. Tu pode fazer as duas análises. A que os químicos mais usam é essa que eu escrevi, trabalho realizado sobre o sistema, tá? E a fórmula da primeira lei da termodinâmica seria essa aqui, ó. Variação da energia interna é o calor trocado mais o trabalho. Mais o trabalho. Sendo o trabalho menos P delta V. Tá? Tem gente que ensina que é calor menos trabalho. E tudo bem, tá tudo bem. Tá? Só que a definição que os químicos usam é essa aqui. Para dar origem com um sinal mais adequado lá na frente, é essa aqui, tá? Então eu comecei a usar. Eu aprendi calor menos trabalho, mas eu comecei a usar essa aqui depois que eu aprendi o resto da termodinâmica, tá? Então, analisando assim, ao invés de ser o trabalho que o sistema faz, essa fórmula aqui diz que é o trabalho que a vizinhança faz. O trabalho exercido sobre o sistema, tá? Então, se o gás se comprime, o trabalho aqui vai ser positivo. Entendeu? Se o gás se expande, quer dizer que a vizinhança sofreu trabalho, a vizinhança diminuiu. Então o trabalho aqui fica negativo. Tá ligado? É basicamente isso, tá? Então esse menos que eu coloquei aqui é como a maioria das pessoas aprende que o trabalho é só PV, né? E coloca o menos aqui. Mas eu curto usar dessa forma aqui, tá? O trabalho sendo positivo é isso aqui. O trabalho sendo negativo, é isso aqui, tá? Então eu posso até desenhar isso aqui, ó. Se te ajuda. Que desenho horroroso que eu tô fazendo, meu Deus. Só um pouquinho. Ficou pior. Tá, olha só. Aqui eu vou ter um êmbolo. Aqui. Aqui para a direita eu vou comprimir o gás. E aqui para a esquerda eu vou expandir esse gás. Tá? Aqui, ó. Beleza? Para a direita, o meu ΔV é negativo. Tá? E para a esquerda, eu estou ganhando uma variação de volume. Tá bem? Então eu posso escrever o seguinte. Posso escrever que com o meu menos ΔV, quando eu perco, quando o volume perde volume, eu tenho uma compressão. Tá? Eu estou comprimindo o gás. Compressão. O gás, ele recebe trabalho da vizinhança. Ele recebe trabalho da vizinhança. Tá? Então, eu chamo de trabalho maior que zero. Ou seja, o trabalho é igual a menos PV. Tá? Porque, ó, menos ΔV. Tá bom? Beleza. E quando eu tenho mais ΔV, é o contrário. Eu tenho uma expansão. O meu trabalho acaba sendo menor que zero. É como se a minha vizinhança recebe trabalho e o gás realiza o trabalho. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Uma nomenclatura aqui, um conceito que talvez seja importante. Não sei se é importante. Tá? Por que eu não sei? Porque o ITA gosta de cobrar isso e gosta de não cobrar também. Então é importante tu saber. Transformações termoelásticas. O que são as transformações termoelásticas? São aquelas que, tipo, elas trocam calor, mas, além disso, elas têm um tipo de trabalho
que realizam ou que recebem, que é o trabalho elástico, tá? Esse trabalho elástico é esse aqui, basicamente, tá? É o trabalho que a gente chama de trabalho PV, tá? Ou trabalho de expansão, a gente chama, tá? Então, a gente chama transformações que o único tipo de trabalho, único trabalho, trabalho é o elástico, que é o P delta V, tá? Que seria então chamado de trabalho PV ou trabalho de expansão. Beleza? Trabalho de expansão, tá? Ok, agora vamos enunciar uma coisa aqui também. Aqui é importante pra caramba, tá? Trabalho irreversível. Aqui a gente está falando de uma transformação, de um processo irreversível, tá bom? Quando, por exemplo, tu deixa um copo cair e ele se estilhaça no chão, ele volta a ser um copo e volta para cima da tua bancada? Não. Esse é um processo irreversível. Não tem como ele voltar a acontecer, tá? Esse tipo de processo tem um trabalho irreversível. Ou seja, ocorre com um gradiente finito, geralmente em pouco tempo. Eu vou colocar pouco tempo, tá? E que tem uma grande diferença entre os estados final e inicial. Inicial. E essa diferença é grande o suficiente para que o estado final não volte a ser o inicial. Entendeu? Basicamente isso. E o reversível? Trabalho reversível. É de um processo reversível. Né? É um trabalho de um processo reversível. Um exemplo de um processo reversível é fusão e solidificação da água, por exemplo. É um processo reversível. Tu consegue dar calor e derrete o gelo, tu consegue tirar calor e forma gelo. E tu pode fazer isso infinitamente. É um processo reversível, tá? Quando a gente está falando de transformações químicas ou de reações químicas, tu não pode pensar só na solidificação e fusão da água. Não, tu está falando de formação de alguma coisa, de sintetização, entendeu? É mais difícil tu pensar nisso, tá? Então, tu pode falar que entre os estados final e inicial tem tempo, tem um longo tempo. Um tempo muito longo, pouca diferença. Que seria então infinitesimal. Infinitesimal. Beleza? Um exemplo de processo reversível é quando tu tem um equilíbrio químico, tá? Quando tu tem um equilíbrio químico, é como se o reagente virasse produto e o produto virasse reagente. Não é isso? Ups. Isso não é um equilíbrio químico? É. Então, o equilíbrio químico é como se fosse um processo reversível. Só que para tu atingir um equilíbrio químico, tu supõe um tempo infinito. A gente nunca fala sobre tempo para atingir o equilíbrio, porque a gente não sabe. A gente não sabe. Então a gente supõe um tempo infinito. Entendeu? Por isso que normalmente os reversíveis demandam longo tempo, tá? Aqui a gente aproveita para calcular
em um gráfico PV o trabalho de uma transformação isotérmica, tá? Uma transformação isotérmica, ou seja, que mantém a temperatura constante, tá? Aqui, ó, V e P, beleza? Aqui a gente tem V1, aqui a gente tem V2, tá? A gente vai dividir isso aqui infinitesimalmente, em retanglinhos, né? Aqui é o nosso dV, beleza? Porque o trabalho, olha, presta atenção, agora a gente vai usar muito a derivada, tá? Se tu não tem familiaridade com a derivada, não se assusta, tá? Tu pode pensar como se fosse um ΔV. Pode pensar assim, só que imagina isso tão pequeno que é um dV, tá? É como se fosse essa variaçãozinha aqui minúscula, só que pensa que isso é infinitesimalmente pequeno, tá? Que acaba deixando de ser um ΔV e vira um dV, tá? Pensa assim, pensa dessa forma, tá bom? Que vai te ajudar bastante, porque quando eu vi a primeira vez eu me perdi completamente, tá bom? Beleza. A gente sabe que o trabalho de uma isotérmica, aqui eu tô falando que é uma isotérmica. Depois a gente vai falar melhor de transformações, tá? Mas eu sei que o trabalho de um processo reversível, como é uma isotérmica, por exemplo, uma isotérmica reversível, o trabalho vai ser o quê? Menos P vezes dV. É o trabalho, é a área debaixo desse gráfico aqui, tá? Eu vou integrar isso. Vou integrar isso, tá? Mas eu vou substituir essa pressão por menos nRT dividido por V. Eu vou escrever assim, ó, dV dividido por V, tá? Por quê? Eu posso integrar isso aqui, ó. nRT seria constante, porque T é constante, tá? nRT sai para fora da integral. E eu vou integrar de V2, de V1 até V2, né? O dV dividido por V. Aí aqui vem a definição da integral, né, de dV dividido por V, é ln de V2 dividido por V1. Isso é do cálculo, tá? Isso tu não te assusta. Beleza? Isotérmica. O trabalho de uma isotérmica é menos nRT vezes ln V2 sobre V1. Isso tu tem que saber, tá? Essa fórmula aqui. Se tu não tem familiaridade com cálculo, tu tem que decorar essa fórmula aqui, tá? Perdão. Me desculpe, mas é verdade. Tá bom? O que mais tu tem que saber? Deixa eu pensar. Ah, é verdade. O meu trabalho, perceba aqui que eu coloquei o sinal de menos, né? Perceba aqui que eu coloquei o sinal de menos. Imagina que eu tenho uma expansão, tá? Ou seja, o V2 é maior do que o V1. Ou seja, esse ln aqui, esse logaritmo, vai ser positivo. Então esse termo inteiro vai ser negativo. Tendo uma expansão do gás, o meu trabalho vai ser negativo. O trabalho do gás? Não, o trabalho da vizinhança. O trabalho do gás vai ser positivo, tá? Porque eu tenho uma expansão. Depende tudo do referencial que tu usa. Eu estou usando um referencial que a maioria dos químicos utiliza, tá? Mas tu pode sim usar esse nRT se tu estiver falando do sistema sendo positivo. Beleza? Não te assusta, tá? Ok, vamos falar agora, introduzindo mais um degrau aí da nossa termodinâmica. Vamos falar de energia interna. E entalpia. Aqui começa a feiura, tá? A feiura ou a lindeza, depende de como tu quer falar, né? Aqui começa a aula exclusivamente exclusiva para ITA e deu, e acabou, e vai embora, tá? Olha só, primeira coisa que tu tem que saber, tá? Tu tem que saber que a variação de energia interna
E a variação da entalpia são funções de estado. A função, variação da energia interna e variação da energia da entalpia são funções de estado, tá? Ou seja, elas relacionam a evolução do sistema de um ponto inicial até um ponto final. Não importa o caminho que tu fez para chegar, tá? Se tu tinha um gráfico aqui, qualquer, tá? Um gráfico qualquer, aqui. E tu tem um U, F e um U inicial aqui. Cara, tanto faz se tu fez esse caminho aqui, se fez esse caminho aqui, se fez esse caminho aqui, fez o caminho mais bizonho de todos aqui, não importa. Não importa. Tu tem uma relação entre a variação, a energia interna final e a energia inicial só por conta dos pontos. Não importa o caminho que tu tomou, tá? Isso vale para a entalpia também, tá bom? Ok. Vamos lá para a definição mais bonitinha assim. A gente sabe que a energia interna ela é mais fundamental. Fundamental para a termodinâmica. Dinâmica. Tá? Ela olha, em outras palavras, a gente pode escrever assim: ela olha só para o sistema. Só para o sistema. Tá? O que é a nossa variação de energia interna? É o calor trocado pelo sistema, mais o trabalho exercido sobre ele, ou por ele, depende de como tu quer falar. Mas tu sempre fala sobre o sistema, tu percebe? Fala, é o trabalho exercido sobre o sistema. Tu nunca fala, é o trabalho exercido pela vizinhança. Não, é o trabalho exercido sobre o sistema. Ou o trabalho exercido pelo sistema, sei lá, como tu fala, tá? Agora, quando tu vai falar de entalpia, quando tu fala de entalpia, a entalpia é mais abrangente. Abrangente. Tá? Ela relaciona o trabalho PV, ou trabalho de expansão do sistema, com o trabalho da vizinhança. Tá? Relaciona o trabalho PV da vizinhança. Tá bem? Ela considera tudo de calor, olhando para o sistema e para a vizinhança. Tá? Olhando para o universo. Considera tudo de calor. Olhando para tudo. Basicamente. Tá? E aí a gente tem um estabelecimento de Gibbs. Vou escrever embaixo aqui, né? Gibbs, o cientista, estabeleceu que Gibbs estabeleceu que. Só que tu não precisa decorar muito não, tá? Fica de boa. Olha só. Gibbs estabeleceu o seguinte, que a variação da entalpia do teu sistema vai ser o quê? É a variação da energia interna mais a variação do PV, do produto PV. Ou seja, é P delta V ou V delta P. Quer dizer, é os dois somados, né? Gibbs estabeleceu isso, tá? Que seria a variação da energia interna do sistema mais o trabalho PV da vizinhança, basicamente. Tá? Ele falou isso, beleza? Daqui, tu pode mudar isso para o diferencial, tá? Lembra que eu falei que tu pode considerar esse dV como um ΔV muito pequenininho? Então a gente vai fazer isso, tá? Eu vou reescrever isso infinitesimalmente. É du mais dPV. Tá bem? Olha só. Em paralelo, a gente pode escrever aqui a primeira lei, né? du
é igual a Q mais o trabalho, que seria menos P dV. Certo? Só reescrevi aquilo infinitesimalmente, tá? Mas é a primeira lei da termodinâmica isso aqui, tá? Agora eu vou jogar esse du aqui dentro. Onde é que eu chego? dH é igual a Q menos PdV. E aqui eu vou abrir, ó. É como se fosse uma distributiva aqui, tá? Mais PdV mais VdP. Olha só o que vai acontecer. Vai cortar isso aqui, ó. Menos PDV mais PDV. Cortou. Tá? E eu chego nessa relação aqui. dHQ mais VdP. Cara, o que isso aqui nos diz? O que isso aqui nos diz? Olha só. Normalmente, a gente sabe que as reações químicas ocorrem a uma pressão constante. Tá? Normalmente, tu não muda a pressão constante. Por isso que a entalpia é muito utilizada na termoquímica. Por quê? Cara, derivada de uma constante aqui, derivada de uma constante é zero. Se tu não sabe, vou te explicar em 30 segundos, em 10, 15 segundos aqui uma derivada, tá? Se eu tenho aqui uma curva, a derivada depende do ponto que eu pegar. E ela indica a inclinação da reta tangente a essa curva. Tá? Aqui no caso a derivada seria negativa, porque a inclinação é negativa. Tá? Se eu pego um ponto aqui, a reta tangente seria isso aqui, né? Isso aqui. Então a derivada seria positiva. Se eu pego aqui embaixo, que a inclinação é reta, aqui, a derivada é igual a zero, tá? Então, se eu pego a derivada de uma constante, a reta tangente seria a própria reta, a derivada seria zero. Então, se eu torno a pressão constante, esse termo aqui inteiro vai a zero. Tá ligado? Então, tu pode falar que a gente pode confirmar que o calor trocado a pressão constante é a entalpia. Tá ligado? Tá ligado? Beleza, a gente chega nessa relação, né? dH igual a Q. Mas beleza, olha só. Agora, vamos abrir dois paralelos bem pequenininhos aqui para chegar em duas fórmulas que a gente usa muito na termodinâmica, tá? Em um processo isobárico e em um processo isocórico, tá? Em um processo isobárico, partindo daqui, onde é que a gente chega? A gente sabe que dH é igual a Q mais VdP. Como é isobárico, a pressão é constante, esse termo aqui vai a zero, né? Então a gente sabe que dH é igual ao calor trocado à pressão constante, tá? E o que é o calor trocado à pressão constante? Vindo daquele que macete do nosso calor sensível que a gente falou lá no começo, né? A gente troca isso aqui por número de mols, o calor específico a pressão constante, e o ΔT é o ΔT. Então a gente chega aqui, nossa variação da entalpia, NCP ΔT. A gente chega aqui, tá? E para um isocórico, isso aqui eu vou destacar, tá? Para um isocórico, cara, eu vou partir do começo da energia interna ali, né? Da primeira lei. Calor menos PDV. No isocórico, o volume é constante. Então isso aqui vai a zero. Então eu sei que a variação da energia interna é igual ao meu calor, a volume constante. Então eu chego naquela nossa outra fórmula. NCV é o volume constante, ΔT.
Pegou a ideia? Pegou a ideia? Essas duas fórmulas são muito utilizadas, principalmente a da direita, tá? Para nossa prova, né? As duas são bem utilizadas na química aí. E na física, mas muito mais na química. Fechou, fechou, fechou. Aqui. Aê. Tranquilo. Tranquilo, né? Fechou, fechou? Perfeito. Vamos lá. O que mais que a gente pode tirar? Se tu quer colocar o número de mols nisso aqui, né? Tu pode colocar também mais uma manipulaçãozinha que tu pode fazer, né? Para colocar o número de mols. A gente pode fazer simplesmente esse aqui menos esse aqui, talvez. O que tu acha? Vamos lá. Ou DH menos DU. Vamos ver. DH menos DU vai ser Q mais VDP. VDP menos Q menos PDV. Né? Basicamente isso. Aí o calor vai cortar. Tu tem DH menos DU é igual... Opa, aqui é mais, né? Mais PDV, porque menos menos. Mais PDV. Vai ser VDP mais PDV. Olha só, que sorte, né? Eu sei que o ΔH menos o ΔU vai ser a variação do meu PV. Ou seja, vai ser a variação do meu nRT. Tá bom? Posso escrever isso sem problema nenhum, tá? Ah, lembrando, nesse estudo de transformações e entropia, energia de livre de Gibbs, a gente usa os gases ideais, tá? Para facilitar o nosso cálculo e tal, o estudo de ensino médio. Gases ideais, tá, cara? Pensa em gás real, é só aquilo ali, é só a equação de Van der Waals que a gente viu no último vídeo, tá? Agora esquece, agora já foi, tá? Uma coisa muito importante que aparece nesse ponto, nessa altura do campeonato. A gente usa direto, tá? Acho que já teve uma questão do ITA, inclusive, pedindo para deduzir a relação de Mayer. Relação de Mayer. Tá? Uma coisa que ele considera aqui é que o número de mols é igual a 1. É uma consideração aí que ele faz, né? A gente sabe que o DH menos o DU é o DRT, né? Que nem a gente escreveu aqui, só que o N é 1, então é RT apenas, tá? Então, o nosso DH menos DU vai ser RDT mais TDR. Só que R é uma constante, né? Então isso aqui é zero. RDT. Beleza? Vou passar o DT dividindo para lá. DH dividido por DT menos DU dividido por DT. Isso é igual a R. Beleza? Vou trocar esse DH aqui pelo que a gente viu antes. Por isso aqui, ó. Tá? Vai ser o quê? NCPDT divide por DT menos NCVDT dividido por DT. Olha que sorte, é igual a R. E aí a gente chega na nossa equação de Mayer, né? Porque o 1 aqui, o N é igual a 1, então ele some e aí a gente fica com CP menos CV igual a R. Beleza? Tranquilidade, né? Nada muito complicado. Mas estou te mostrando aqui de onde que vem tudo. Vem tudo dali. Tudo, tudo, tudo dali. Tá? Beleza. Vamos lá.
vamos falar um pouquinho agora, bem superficialmente, porque é muito fácil, né? Se tu tá aqui, tu meio que já sabe isso. Então eu vou falar mais tranquilinho. Vou falar de transformações. Transformações termodinâmicas, tá? Tu já deve estar bem esperto. Nossa, 8 horas já. Tu já deve estar meio esperto sobre isso, né? Então eu vou só enunciar aqui rapidinho, porque tu já deve saber um pouco, né? Isotérmica. Isotérmica, tá? Tu já sabe, né? A temperatura é constante. Então, meu ΔU, minha variação da energia interna, vai ser igual à minha variação da entalpia, que é igual a zero. Ué, como assim? Cara, energia interna, aqui, ela depende do ΔT. Se o ΔT é zero, o ΔU é zero. Mesma coisa para o DH, ou para o ΔH. Beleza? Pela nossa primeira lei da termodinâmica, ΔU, Q mais trabalho, isso aqui é zero, então eu sei que o meu calor trocado é menos o trabalho. Beleza? E eu sei que o meu trabalho, a gente já calculou antes, era menos nRT vezes ln V2 sobre V1. Beleza? Isso aí, né? Isso aí. Tá. Vamos para isobárica. Isobárica. Iso de igual, bárica de pressão. Então, pressão é constante. Tá? O que a gente tem com a pressão sendo constante? A gente sabe que dH é Q mais VDP. Certo? A gente sabe disso. Como a pressão é constante, a gente chega na relação que dH é igual a Q. É igual a calor trocado. É o mais interessante que tem. E o trabalho aqui vai ser o nosso menos P ΔV de antes. Beleza? Ok. Depois temos isocórica, ou isovolumétrica, ou isométrica. Não sei porque que tem tanto nome pra essa bosta. Eu gosto de isocórica. Tá? Isocórica, que o volume é igual a zero. Tá? A gente já sabe que... Vou jogar aqui para baixo isso aqui, né? Não vai dar espaço. A gente já sabe que o nosso DU é igual a Q menos PDV. Certo? Menos o trabalho. Só que o dV é igual a zero. Então, o nosso DU é igual a Q. Beleza? E a gente sabe que o nosso trabalho vai ser igual a zero, porque a variação do volume é zero. Simplesmente por causa disso. Tá? E agora vamos para penúltima. Penúltima, que é a mais completa, sim, a mais complicada, a mais incomum, né? Que é a adiabática. O que é a nossa adiabática? Por definição, a adiabática é aquela que não troca calor com o meio, com a vizinhança, tá? Não troca calor. Então a gente fala que o nosso Q é igual a zero, tá? Sabendo da nossa, da nossa relação da primeira lei, o DU é igual a Q mais o trabalho. Como Q é igual a zero, o DU é igual ao trabalho. Beleza? A gente tem mais algumas relações que a gente pode encontrar, tá? Eu vou deduzir aqui contigo em primeira mão o trabalho da adiabática. Beleza? Vou deduzir contigo aqui. Vamos lá. Olha só. Sabemos então que o nosso trabalho é igual ao ΔU. Certo? Quem que é o ΔU? ΔU, N, CV, ΔT. Tá? Em paralelo, vamos pegar a relação de Mayer. SP menos CV igual a R. Vou dividir todo mundo por CV. Como é que fica? CP sobre CV é o nosso expoente de Poisson. Tá? Vou até escrever isso aqui. Ó.
CP sobre CV é igual ao nosso expoente de Poisson, tá? Isso aqui é importante, isso aqui é muito importante. Tá? CP sobre CV é o nosso expoente de Poisson, beleza? Tá, dividindo por CV, aqui fica Poisson menos 1 é igual a R por CV. Isolando o CV, R dividido por Poisson menos 1. Vou jogar esse CV aqui dentro. Como é que ficaria? Trabalho NR delta T dividido por Poisson menos 1. E aí o delta T a gente pode colocar que é o delta PV, né? Ou, por exemplo, podemos escrever assim, ó, NRTF menos NRT, melhor, menos NRT0, já que aqui é final menos inicial, né? Dividido por gama menos 1. E aí a gente tem que NRT é o nosso PV final. PV menos P0V0 dividido por Poisson menos 1. Tá? Poisson menos 1. Beleza? Então tu consegue ver isso, né? Tu consegue ver isso. Esse aqui é o trabalho de uma adiabática. Se tu considera que o trabalho ali na primeira lei, ele é o trabalho exercido pelo gás, tu vai achar só o sinal trocado aqui, tá? Tu pode achar POVO menos PV, se tu considera o contrário, tá? Só vai multiplicar por menos 1 ali em cima. Eu considero dessa forma, tá? Eu considero o final menos o inicial. Porque se tu segue na tua visão sempre isso aqui, né? Aqui, ó. O trabalho é ΔU. Se tu fala, por exemplo, ΔU é Q menos o trabalho, tu vai achar o sinal trocado, viu? Eu parti do pressuposto que o sinal é igual. Beleza? Então, para ti, tu pode acabar achando o sinal trocado. Não tem nada de errado. Só que aí tu tem que seguir o teu referencial até o fim da questão, senão tá errado, né? Senão dá errado. Beleza? Tá. Já deduzimos aí o trabalho da adiabática. Vou até escrever aqui. Adiabática. Adiab, tá? Que mais? Que mais que tu pode acabar achando aqui? Cara, tem algumas outras relações que a gente acha, tá? Tem algumas outras relações que a gente acha. Eu vou escrever aqui pra ti. Eu vou escrever aqui pra ti porque elas são importantes, tá? Eu não sei se eu vou deduzir. Talvez eu deduza. Deduzo ou não deduzo? Vou deduzir uma só. Vou deduzir só uma, tá? Eu sei que o meu trabalho ele é igual ao DU, certo? Que é igual ao NCV dt, tá? E eu sei que esse trabalho, por definição, ele é igual a menos PDV, né? Por definição, tá? Então, eu vou eu vou focar nessa igualdade aqui só, tá? Eu vou escrever como menos CVDT, só passei o negativo para lá, e eu vou trocar isso aqui por NRT dividido por V, ou seja, dV dividido por V. Tá? Só troquei, beleza? Tá bom, e agora? Eu vou passar esse T, os N's cortam, né? O N vai cortar. Esse T eu vou passar para o outro lado, e eu tenho menos CV dt dividido por T é igual a R. O R eu vou passar para o outro lado dividindo também. Fica aqui. Menos R dV por V. Beleza? É isso que eu tenho. É isso que eu tenho. Né? Tá. Vou integrar dos dois lados, né? Vou integrar dos dois lados. Fica como? Não, eu vou manter o R ali. Vou manter. Tá? Vou manter. Integrando dos dois lados.
O CV sai fora, porque ele é constante, né? dt por t igual a R, que também é constante, sai fora. dv por v. Né? Eu vou integrar aqui de T1 até T2 e de V1 até V2. Tá? Como é que fica? A gente já sabe, a gente já viu ali no trabalho da diabática, que isso aqui gera um logaritmo natural, né? Então é menos CV, logaritmo natural de T2 sobre T1, é igual a R, logaritmo natural, V2 sobre V1. Beleza? Tá bom. Agora eu vou passar esse menos CV dividindo ali, ó. Dividindo ali, tá? Então eu vou ficar com ln T2 sobre T1 é igual a menos R dividido por CV vezes ln V2 sobre V1. Cara, mas olha só, apareceu de novo R sobre CV. O que a gente viu que era aqui, ó? R sobre CV é isso aqui, é gama menos 1, né? R sobre CV, gama menos 1. Tá bom, mas ali eu tenho menos R sobre CV, então é 1 menos gama. Isso aqui, né? Então isso aqui fica 1 menos gama. ln T2 sobre T1 é igual a 1 menos gama ln V2 sobre V1. Que sorte, né? Que sorte. Tá? Beleza. E aí, pela propriedade do logaritmo, eu posso passar aqui como expoente. Tá? Então eu tenho ln T2 sobre T1 é igual ao ln V2 sobre V1 elevado a 1 menos gama. Fechou? Beleza. Tira os ln's. Ficamos com T2 sobre T1 é igual a V2 sobre V1. 1 menos gama. Né? E aí faz a distributiva aqui. A distributiva do expoente. T1 V2, 1 menos gama. Ops. Menos gama. V1, 1 menos gama. E aí é isso, né? Aí é isso. Tu já percebe que isso é uma constante, tá? Tu percebe que isso é uma constante que se tu divide por V2 aqui dos dois lados, tu acaba tendo 1 e tal, tu percebe então que T vezes V elevado a 1 menos gama, gama menos 1, desculpa, porque aí vai inverter, né? Gama menos 1 é igual a uma constante. E além do mais, se tu troca esses termos aqui por pressão, tu percebe que pressão vezes volume elevado a gama também é uma constante. Tá? Então se tu pega T1 vezes V1 vai ser igual a T2 vezes V2, quando o V está elevado a isso. Tá? Isso aqui tu tem que guardar. Muito bem, muito bem. Não pode esquecer não, tá? Direto eles cobram isso. Se ele te fala de adiabática, provavelmente tu vai precisar usar uma dessas igualdades aqui. Uma dessas relações. Beleza? Tranquilo. Por último, última transformação que não é muito cobrada, tá? Isentálpica. Isentálpica. Pelo nome, tu pensa que é uma coisa, por outro, tu vê que é outra. Isentálpica. Tu tem que o ΔV é igual a zero, não varia o volume, e que o ΔP também é zero. Também não varia a pressão. Tá? Então, por que eles vão cobrar se é uma bosta isso, né? Tu tem que o teu DU vai ser igual ao teu DH, vai ser igual ao calor trocado. Beleza? Essa é a única relação que vale aí.
E fechamos. Fechamos mais um vídeo, mais um episódio aí, 1 horinha já, tá? Vimos aí então todas as transformações com deduções aí. Entramos nisso aqui, tá? Essas relações aqui são bem, bem importantes. Essas duas aqui eu vou até destacar, porque elas são substanciais para frente, para mais para frente, tá? Então eu vou destacar com verde, porque elas são bem importantes, tá? Aí, beleza, tá? Vimos aí então a variação da energia interna, a variação da entalpia. Já vimos aí a função, processos reversíveis e irreversíveis, primeira lei, o trabalho e um pouquinho aí de dilatometria e transferência de calor, né? Juntamente a tudo que a gente já viu até agora. Fechou? Então é isso. Próximo vídeo a gente vê ciclos termodinâmicos, as máquinas térmicas, né? E as máquinas frigoríficas aí que a gente tem. Fechou? Um grande abraço para ti. Valeu!